Oi, oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Então, me pediram para falar sobre como é que está sendo, atualizar vocês como é que está sendo a minha experiência no Ausbildo. Então, vim aqui falar, conversar com vocês, bater um papo e falar como é que está sendo então as aulas, como é que está sendo o trabalho. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, vocês podem perguntar aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Eu tô chegando agora da minha aula. Eu tenho aulas às terças e quartas-feiras. E segunda, quinta e sexta eu trabalho na creche, né? E como eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, as aulas, assim, as aulas não, o trabalho em si, para mim, é muito tranquilo. Eu não tenho problema, assim, no quesito da língua. Eu já tive, né, quando eu estava fazendo o estágio inicialmente, quando eu comecei a trabalhar, mas agora, né, com o tempo, né, eu já tô acostumada com o trabalho, com as crianças, com a equipe, minha equipe de trabalho. Então eu não tô tendo assim problema. Lógico que de vez em quando, né, a criança fala alguma coisa que eu não entendo, aí eu finjo que tô entendendo. Eu dou um sorrisinho assim e falo, ah, é? Ou então eu repito as coisas que eu entendi da conversa e a criança fica satisfeita achando que eu tô entendendo. Mas às vezes eu faço isso para poder as crianças não acharem que eu não tô entendendo o tempo inteiro o que, que elas estão querendo falar comigo. Então, mas tá dando super certo, né? As coisas básicas, assim, é tranquilo, né? De conversar, de chamar atenção, assim, eu consigo tranquilo. Mas quando a criança quer começar a contar uma história, alguma coisa assim, a criança já não fala muito, a criança pequena já não fala muito direito, assim, né? Então, como eu tenho ainda dificuldade com o alemão, então ainda é mais difícil ainda. Mas tudo bem, no trabalho, na creche em si, tá tranquilo. Agora, na escola, na escola, gente, é muito difícil para mim. Lógico que com o passar dos dias, né, as coisas vão melhorando, eu vou, né, entendendo melhor o que a professora tá dizendo, né, e vou tentando, né, participar, falar alguma coisa, pouca coisa, mas começar a participar. Mas os dias vai se passando, também começam os trabalhos a vir, né? Então, as apresentações, né? E trabalhos em sala, tudo isso, né? Começa a vir com mais frequência. E aí requer mais de você, né? Então, tá sendo difícil. Tá sendo bem difícil mesmo, assim, porque é, como as pessoas da sala já sabem que eu não falo muito bem o alemão, aí quando tem um trabalho em grupo, né? Ou então o professor pede para se juntar para poder ler um texto e depois discutir. Então eles não vão querer me chamar, né? Para poder entrar no grupo deles, porque eu não vou ajudar muita coisa, né? Então acaba que eu fico meio de lado, né? Eu tenho uma colega que ela tem 3 anos na Alemanha igual a mim, que ela tem a mesma dificuldade, né? Então a gente se junta, mas não me ajuda também, né? Porque eu precisaria de alguém que me desse um suporte, né? Então acaba que fica sendo difícil progredir, né? Mas eu sabia que isso iria acontecer, né? Faz parte, né? E aí eu vou né, seguindo, né? Vou no andar da carruagem, tô andando. Quando chegasse o ponto de as coisas não fluírem, né? Por exemplo, fizer um trabalho e não passar, fazer uma prova e não passar, aí pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu tentei. Mas eu tô firme e forte, sim, né, no Ausbildo, com muita dificuldade, né? Eu não entendo, eu posso dizer que eu não entendo nem 50% do que a professora fala. É simples assim. Aí você fica pensando, se eu entendo 50%, então na prova eu devo tirar 50%. Se, assim, eu não esquecer nada que a professora falou dos 50% que eu entendi, né? Então pode ser que dê certo.
Mas enfim, né? Para a prova, ainda não é esse ano a prova, ano vai ser ano que vem. Então ainda tenho tempo para poder melhorar meu alemão, né? Tô tendo muito texto para ler, tô tendo muito trabalho a apresentar, né? É muita coisa para escrever. Eu tenho muita dificuldade para escrever, assim, eu não gosto de escrever. Mas às vezes quando eu tenho que escrever, eu tenho que, né, fazer o trabalho escrito, fazer a apresentação no PowerPoint escrita. Então não tenho muito para onde fugir, eu tenho que aprender. Mas tá melhorando, assim. Anteriormente eu lembro que eu tinha muita dificuldade para poder até mandar uma mensagem no WhatsApp para uma colega aqui da Alemanha. Eu não tenho muito colega na Alemanha, não. Colega bem colega mesmo, assim, só de oi, tchau, tá? Então, eu tinha dificuldade para escrever e tal. Então, agora eu já consigo escrever sem ficar fazendo tradução o tempo inteiro. Já, apesar de não estar 100% certo, né? Mas eu não tenho mais essa dificuldade, assim, de escrever, né? Tipo, tem que escrever, que droga. Não, tem que escrever, então bora, escrevo e mando, né? Tá mais fácil assim. E a questão do conteúdo, eu tenho mais facilidade quando a professora explica a matéria do que se ela pedir para eu ler um texto. Porque os textos têm muitos termos complicados, é mais complicados assim, os termos que se usam nos textos. Então acabo que eu não entendo nem 50% do texto. A professora entende 50%, quando eu preciso ler um texto para discutir, eu não entendo bulhufas. Mas eu uso do tradutor do Google, que muitas vezes não é muito bom, mas eu consigo entender assim mais ou menos o conteúdo, né, o assunto. Então, e assim eu vou, entendeu? Assim, eu tenho, assim, aprender, eu tô aprendendo algumas coisas, assim. Por exemplo, o tema de participação no kindergarten, eu tô começando a entender melhor. Tá falando muito sobre democracia, né? Também estou começando a entender. Fala sobre racismo, que eu também tô entendendo mais ou menos. Mas é tudo mais ou menos, tudo assim, né? Pegando assim de relance. Mas é isso, gente. Assim, eu tô fazendo agora um trabalho, né? Que é para apresentar agora no mês de dezembro. E ontem era pra gente entregar um handout. Eu nem sabia o que era isso, né? Mas agora eu já sei. É tipo um resumo do que você vai apresentar, do conteúdo que você vai apresentar, né? Então era pra gente entregar ontem, né? Eu e o meu grupo, eu e mais 2 pessoas. Essa menina que eu falei que ela tem dificuldade em alemão e mais um colega que ele já fala muito bem alemão, né? Eu acredito que ele não é alemão. Acredito que ele não é alemão, mas ele fala muito bem. Deve ter feito escola aqui, deve ter vindo pequeno pra cá, enfim. E eu tive problemas seríssimos com esse trabalho. Ontem a professora falou que era para entregar ontem pro e-mail dela, e a gente entregou ontem 11h30 da noite. Aí hoje ela reclamou que a gente entregou muito tarde, mas ela não deu horário, né? Mas assim, não foi da minha culpa, porque eu já tinha feito a minha parte do trabalho, já tinha entregue há muito tempo, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ficar com pendência, não. Tipo, tem que fazer o trabalho, vou fazer logo, já fiz minha parte e já fico mais tranquila. Só que essa minha colega que tem dificuldade com o alemão, ela também tem dificuldade com a tecnologia e ela não tem computador. Então ela ficou, Aline, me ajuda a fazer minha parte, né? Aí eu falei assim, olha, eu posso te ajudar a fazer a parte do tema X. Acabou que eu fiz esse tema X todo, né, da parte dela, e ela ficou somente com a história, que era para falar a história, nosso tema é Montessori, né? Ela ficou somente com a história do Montessori. E ela não conseguia desenvolver esse tema, né? Então, o outro colega nosso ficou chateado, teve estresse dos dois, né? E eu fiquei só, tipo assim, na minha, né? Falando nada, só observando, porque eu já tinha feito a minha parte.
Aí eu fiquei com pena dela, aí eu fui, pesquisei na internet, um site que tinha tudo mastigadinho assim, só ela tipo, reescrever de outra forma. Aí mandei pra ela pra ajudar e pronto. E esse menino que fala muito bem alemão, ele fala muito bem alemão, mas ele não tá muito aí pra fazer trabalho não, entendeu? Então a parte dele, eu só fui receber a parte dele para poder ler ontem, 11 horas da noite. Até lá ninguém sabia se ele tinha feito alguma coisa, se não tinha feito alguma coisa. Eu já estava assim, quase mandando a minha parte para a professora e falando, olha, a minha equipe tá, meu time tá difícil, não sei se eles fizeram a parte deles, mas a minha parte tá aí, né? Mas eu falei, não, vou deixar quieto, se eles não fizerem, né? Aí depois eu chegar na professora e falar o que aconteceu e tudo mais. Mas eu decidi não entregar antes, né? Não entregar só a minha parte. Aí, 11 horas da noite, esse colega veio e falou, olha, tá aqui minha parte. Aí ele falou, eu juntei as partes de todo mundo, né? E terminei o handout, né? Aí entregamos para a professora às 11h30 da noite. Mas até lá, aquele estresse, aquela confusão, enfim. Enfim, coisas da vida, né? Aconteceria em qualquer lugar, mesmo no Brasil, né? Tudo. Mas esse foi o perrengue que eu tive recentemente. E outro perrengue assim que eu tive também foi quando a professora pediu pra gente juntar em grupo e ela escolheu os grupos, né? E aí eu sentei com um grupo e nesse grupo tinha uma menina que, tipo, eu falava alguma coisa, ela fazia cara de bunda, entendeu? Aí na hora da apresentação, para apresentar o que a gente tinha discutido, eu falei uma coisinha, né? E ela ficou tipo, que saco, né? Aquela cara que vocês devem entender, né? Do tipo, ela não sabe falar nada, não sei o que ela tá fazendo aqui, entendeu? Então eu fiquei um pouco revoltada com isso, né? Mas assim, no geral, a turma é muito de boa. Eu acho que essa menina não tava muito bem nesse dia, entendeu? Normalmente ela é gente boa, mas nesse dia ela não tava não. E aí depois que eu fiz a apresentação e vi que ela tava insatisfeita, eu cheguei pra ela e falei, se você tiver alguma coisa pra falar pra mim, se você achar que eu tô falando alguma coisa errada, você pode chegar pra mim e falar, entendeu? Se não tem problema. Ué, você tá em casa? Aí depois de ter dado chega pra lá assim, né? Aí ela, não foi nada disso, você entendeu errado, né? E tudo mais, e depois ficou de boa. Mas no geral, como eu falei, a turma é muito, muito tranquila, assim, a turma, ela entende que eu não tenho dificuldade com a língua, né, então, eles tentam ajudar, quando eu faço alguma pergunta, tipo, não entendi tal coisa, eles me explicam super tranquilo, né, então, assim, graças a Deus eu peguei uma turma boa, né, assim, no quesito de ajudar, né, de entender o meu lado, né, mas como falei, né, lógico que eles não vão querer atrapalhar a vida deles lá, querendo me chamar para fazer parte do grupo ou então de uma discussão, porque eles sabem que eu tenho uma dificuldade com a língua, né, então, mas assim, eu entendo completamente isso. E assim, a minha aula de terça-feira, normalmente, porque tá tendo muitas faltas por conta de doença e coisas assim, mas normalmente é de 8 até as 5 horas, 5h15, 5h15 da tarde. E são de 8 às 5h15 na batidão de aula. Então, assim, é muito cansativo porque eu tenho que me esforçar muito para poder entender o que as professoras estão dizendo, né? Então tem que ter muita concentração. Geralmente, que terça-feira eu saio da aula com dor de cabeça, porque é muita informação. E como tem que ficar, tipo, tentando entender assim, então acaba que força muito. E na quarta-feira, minha aula é de 8 às 3h15. Né? Então, assim, esses 2 dias de aula são só 2 dias de aula na semana, o restante é trabalho, mas são 2 dias de aula puxado, bem puxado. E na aula a gente lê texto, a gente, depois de texto, a gente tem que
discutir em grupo, muitas vezes tem que fazer apresentação, né? Então, não é uma coisa assim, só sentar também e assistir, entendeu? Tem que fazer as coisas, né? Tem que fazer atividade e tudo. Então, pra mim, assim, tá sendo bem puxado, mas também, como tá sendo muito puxado, você acaba tendo que aprender, né? Tendo que fazer e acontecer, né? Então tá sendo bom porque eu também tô aprendendo muito, né? Mas assim, queria que assim, a questão da língua melhorasse assim pra ontem, entendeu? Porque me ajudaria muito. Mas tá bem complicado, muitos termos complicados. Eu toda hora tenho que ficar traduzindo a palavra para poder, do tema para poder entender. Desculpa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado eu tô falando da minha experiência. Né? E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo vocês. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!